Você já reparou que mesmo trabalhando duro, muita gente nunca sai do lugar financeiro? Não é falta de esforço, não é falta de inteligência, é falta de educação financeira. A maioria das pessoas passa a vida inteira fazendo tudo certo. Estuda, arruma um emprego, trabalha por décadas e mesmo assim vive preocupada com dinheiro. Enquanto isso, outras pessoas parecem jogar outro jogo. Neste vídeo, você vai entender a principal ideia do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Não com fórmulas mágicas, não com promessas fáceis, mas com uma mudança de mentalidade que separa quem trabalha por dinheiro de quem faz o dinheiro trabalhar para si. Se você ficar até o final, vai entender por que a escola não ensina isso. Por que trabalhar mais nem sempre resolve? E qual é a pergunta certa que você deveria estar fazendo toda vez que pensa em dinheiro? Robert Kiyosaki cresceu ouvindo conselhos de dois pais. O pai pobre, seu pai biológico, era inteligente, estudado, professor e dizia coisas como: estude bastante, arrume um emprego seguro, dinheiro não é tão importante. Já o pai rico, pai de um amigo, não tinha diploma universitário, mas pensava completamente diferente. Ele dizia: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Emprego não é segurança. Educação financeira é tudo. Repara numa coisa importante. Os dois trabalhavam duro. Os dois eram disciplinados. A diferença não era esforço, era forma de pensar. Enquanto o pai pobre ensinava como ser um bom funcionário, o pai rico ensinava como pensar como dono. E essa diferença muda tudo. O pai pobre focava em segurança e em ter um bom salário para pagar as contas. Ele via o dinheiro como um meio para sobreviver. O pai rico, por outro lado, via o dinheiro como uma ferramenta para construir liberdade. Ele não estava preocupado com o salário, mas sim com a capacidade de gerar renda sem precisar trocar seu tempo por ela. Essa mentalidade de dono, de criador de riqueza, é o que está no centro de toda a filosofia do livro. É entender que você não precisa ser apenas uma peça no jogo financeiro de outra pessoa. Você pode ser o dono do seu próprio jogo. É uma mudança sutil, mas que a longo prazo leva a resultados completamente diferentes. Uma das frases mais provocativas do livro é essa: os ricos não trabalham pelo dinheiro. Isso não significa que eles não trabalham. Significa que eles não dependem apenas da troca de tempo por salário. Quando Robert era criança, ele trabalhou por horas ganhando quase nada. Ficou frustrado, com raiva, e o pai rico deixou isso acontecer de propósito. Porque a vida não ensina falando, ela ensina empurrando. A maioria das pessoas, quando se sente mal paga, faz o quê? Procura outro emprego, que é um salário maior, mas isso só troca o problema de lugar. Mais dinheiro, sem educação financeira, só cria despesas maiores. O pai rico ensinava: se você só trabalha por dinheiro, o dinheiro manda em você. Se você aprende a criar ativos, você começa a mandar no dinheiro. A ideia aqui é usar a frustração não como um motivo para pedir um aumento, mas como um combustível para pensar fora da caixa. Em vez de perguntar: como eu posso ganhar mais no meu emprego? A pergunta se torna: como eu posso criar algo que gere dinheiro para mim, mesmo quando eu não estou trabalhando? É sobre enxergar o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como uma oportunidade de aprender e de juntar capital para investir. Quando você faz essa virada de chave, o seu salário deixa de ser a sua única fonte de esperança e passa a ser apenas um dos seus recursos para construir algo maior. Aqui está o ponto que muda tudo: a diferença entre ativos e passivos. Para o pai rico, ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso. Simples assim. O problema é que muita gente compra passivos achando que são ativos. Casa financiada, carro caro, status. Isso não significa que você não pode ter essas coisas. Significa que, se elas não geram renda, elas não são ativos. O pai rico ensinava: primeiro construa ativos, depois use o dinheiro deles para pagar seus desejos. Essa é a lógica que quase ninguém aprende. A confusão acontece porque a sociedade nos ensina que a casa própria é o maior ativo de uma família. Mas, segundo Kiyosaki, se você tem uma hipoteca para pagar todo mês, seguro, impostos e manutenção, essa casa está tirando dinheiro do seu bolso. Ela é um passivo. Um ativo seria, por exemplo, um imóvel que você aluga e que te gera uma renda mensal maior do que as despesas. A mentalidade do pai rico é focar em adquirir ativos que geram fluxo de caixa positivo. Pode ser um pequeno negócio, ações que pagam dividendos, um livro que você escreveu e que gera royalties. O segredo é que
O fluxo de caixa gerado por esses ativos é o que, eventualmente, vai pagar pelos seus passivos e pelo seu estilo de vida. A maioria das pessoas vive o que o livro chama de corrida dos ratos. Trabalha para pagar contas, recebe aumenta o padrão de vida, volta a ficar apertado, e o ciclo se repete. O medo de ficar sem dinheiro faz as pessoas aceitarem qualquer coisa, e a ganância por conforto faz elas nunca pararem. O pai rico dizia: o medo e o desejo controlam a vida financeira da maioria das pessoas. A saída não é ganhar mais, é pensar diferente, é aprender, errar pequeno, criar ativos e sair do automático. Essa corrida é uma armadilha sutil. Você consegue um emprego, começa a ganhar dinheiro e pensa: agora sim. Aí você compra um carro, financia um apartamento e de repente seu salário já está todo comprometido. Quando você recebe uma promoção, a primeira coisa que pensa é: ótimo, agora posso comprar um carro melhor ou me mudar para um lugar maior. E assim, suas despesas sempre aumentam junto com a sua renda. E você nunca sai do lugar. Você continua correndo na roda, sem chegar a lugar nenhum. A solução, segundo o livro, é quebrar esse ciclo. Em vez de aumentar seus gastos quando sua renda aumenta, use esse dinheiro extra para comprar ativos. Cada real que você investe em um ativo é um passo para fora da roda. É um tijolo que você coloca na construção da sua liberdade financeira. Vamos recapitular. Você viu que trabalhar duro não é o problema. O problema é trabalhar sem educação financeira. Ativos pagam sua liberdade. Passivos cobram conforto agora. E pensar diferente vem antes de ganhar diferente. O livro Pai Rico, Pai Pobre não é sobre dinheiro. É sobre mentalidade. Sobre parar de perguntar quanto eu ganho e começar a perguntar como eu penso. A grande mensagem não é uma fórmula de enriquecimento, mas um convite para mudar a sua relação com o dinheiro, o trabalho e a educação. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como esse. Agora me conta aqui nos comentários: qual dessas ideias mais contrariou tudo o que você aprendeu sobre dinheiro? E lembre-se, sempre tem só mais uma lição esperando por você. Até o próximo vídeo.